Muito bem, nação, estamos aqui, com o Flamengo, comigo, com Beto Luquezzi, e vamos hoje falar sobre um tema que eu já até havia comentado, e muitas pessoas têm comentado, que é o jogo contra o Vasco da Gama. Eu já vou dizer por que o Vasco hoje, se você for analisar comparando com outros times, o Vasco poderia ser comparado como um time pequeno. Mas antes eu quero deixar bem claro uma coisa: o Flamengo conseguiu a primeira colocação no Cariocão, como eu também já havia mencionado, saindo lá de trás, Começando... Fiquem com as imagens agora, nação. Com o Sub-20, um catado ali, que na verdade era o time do Flamengo no início do campeonato, com alguns jogadores como o Pablo, Carlinhos e alguns que agora permanecem com o elenco profissional, O Cleiton, o Alacian e outros jogadores. Só que o Flamengo começou muito atrás e terminou à frente, Então ganhou o direito de ter dois resultados iguais. E o Vasco, ali aos trancos e barrancos, conseguiu na última rodada a classificação em quarto lugar. Então, um jogo que poderia em outras épocas ser a final é uma semifinal. E por que o Vasco hoje poderia ser considerado como um time pequeno ou não é mais um oponente como era antigamente? Porque o Vasco nos últimos 30 jogos só nos venceu 2 vezes. Semelhante a vários times, inclusive alguns que nem mais disputam campeonatos. Tipo Canto do Rio, tipo Campo Grande. Sem contar também que está equiparado com times que jogam, como Volta Redonda, Olaria, campeonatos, Olaria não joga a nível... Está começando a jogar agora a nível nacional, jogou pela Copa do Brasil, até passou, mas já não jogava a nível nacional há muitos anos, Então, assim, o Vasco hoje ficou relegado a escatado também, E o Vasco teve um problema com a 777, que comprou o Vasco e não entregou o que foi combinado. Aí o Pedrinho, lá numa jogada, na canetada, assumiu o Vasco, mas o Vasco vem batendo cabeça com cabeça, o Vasco está acéfalo, o Vasco, na verdade, deve dinheiro a 777, e isso daí é óbvio que a 777 vai brigar na justiça. Então, assim, o Vasco tem um futuro assim, muito difícil pela frente, muito tenebroso, e isso reflete no campo, certamente reflete no campo. Sem contar, obviamente, que o Flamengo é muito superior. O Vasco, em alguns jogos recentes, tem tomado goleadas do Flamengo. Aquele 6-0, 6-1 é um exemplo disso, E se o Flamengo jogar contra o Vasco a primeira partida, mesmo sendo no Engenhão, gramado sintético, uma birra do Vasco, o Flamengo jogar com vontade, com disposição, faz o resultado no primeiro jogo para jogar o segundo jogo com um time descansado, pode até mesclar o time para a segunda partida. O Vasco, com tanto medo do Flamengo, se apequenou. Esse é mais um detalhe também que eu quero comentar. O Vasco se apequenou. Por que o Vasco, que briga sempre para jogar no Maracanã, dessa vez o Vasco brigou para jogar no Engenhão? Porque o Vasco sabe que o gramado sintético ele não é a preferência do Flamengo, Então seria um fator a mais para o Vasco para tentar levar alguma vantagem em relação ao Flamengo, já que no campo, na bola, o nível, a disparidade é gigante. Salvo um dia muito ruim do Flamengo, em que dá tudo errado, salvo um dia que tenha uma chuva muito forte no Rio e o gramado fique em umas condições muito péssimas, em condições normais, o Flamengo vai vencer o Vasco fácil e vai fazer o resultado na primeira partida. Tá bom? O que seria justo e seria um castigo para o Vasco, pela pequenez do Vasco, em relação a essa partida. O Vasco se assumiu pequeno contra o Flamengo. Tá bom, nação? É isso. Eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, compartilhar nossos vídeos com os amigos. Saudações rubro-negras.